Olá pessoal, começamos a aula de hoje pela correção da nossa atividade da aula anterior. A primeira questão: a área total de um prisma reto que possui todas as arestas de mesma medida é 2 que multiplica 6 mais raiz de 3 unidade de área. Determine a medida da aresta do prisma, sabendo que sua base é triangular. E aí um detalhe interessante é que como esse prisma possui todas as arestas de mesma medida, isso quer dizer que a aresta lateral é igual à aresta da base dele. Vamos lá então. Bem, se eu sei que todas as arestas têm a mesma medida, então esse prisma ele é regular. Isso quer dizer então que esse triângulo que tem na base dele é um triângulo equilátero. Se eu chamar de A então a medida da aresta do prisma, a área da base será a área do triângulo equilátero que forma a base dele. E a área de um triângulo equilátero é a aresta ao quadrado raiz de 3 sobre 4. As faces laterais, elas são quadradas. Por que elas são quadradas? Porque nós sabemos que as arestas da base são iguais às arestas laterais, já que todas as arestas são iguais. Desse modo, então, se nós temos as faces quadradas, como o prisma é triangular, nós vamos ter na lateral 3 quadrados. A área de um quadrado é a aresta ao quadrado. Como são 3, então a área lateral vai ficar 3 vezes a aresta ao quadrado. Sabendo a área da base, sabendo a área lateral, nós sabemos que a área total é 2 vezes a área da base mais a área lateral. A área total já foi dada na questão, é 2 que multiplica 6 mais raiz de 3. Isso é igual a 2 vezes a área da base, que é a aresta ao quadrado raiz de 3 sobre 4, mais 3 vezes a aresta ao quadrado, que é a área lateral. Daqui dá para a gente primeiro aplicar a distributividade. 2 vezes 6 dá 12. 2 raiz de 3 vai ficar 2 raiz de 3 mesmo assim. O 2 e o 4 aí da fração simplifica por 2. Então vai ficar aresta ao quadrado raiz de 3 sobre 2 mais 3a ao quadrado. Agora para a gente cancelar essa fração, eu vou multiplicar todo mundo por 2. Então 2 vezes 12 dá 24. 2 vezes 2 raiz de 3 dá 4 raiz de 3. Ao multiplicar a fração por 2 vai sobrar só o numerador, aresta ao quadrado raiz de 3. E 2 vezes 3 dá 6 aresta ao quadrado. Agora eu faço o seguinte, no primeiro membro eu coloco o 4 em evidência. No segundo membro eu coloco a aresta ao quadrado em evidência. Fazendo isso vai ficar 4 que multiplica 6 mais raiz de 3 no primeiro membro. E no segundo membro vai ficar a ao quadrado que multiplica raiz de 3 mais 6. Se a gente observar agora esse último cálculo, a gente pode perceber que quem está entre parênteses é o mesmo valor. Então a gente pode cancelar dos dois lados da igualdade. Quando eu cancelar dos dois lados da igualdade, vai sobrar então que 4 é igual a aresta ao quadrado. Ou aresta ao quadrado é 4. Com isso então, a aresta será a raiz quadrada de 4. Raiz quadrada positiva, porque a aresta não pode ser negativa, logo a aresta é igual a 2. Portanto, então, na primeira questão, nós temos um prisma reto de base triangular, cuja aresta ou cujas arestas todas medem 2. A segunda questão, em certo prisma reto de base quadrangular, as medidas do comprimento, da largura e da altura estão em progressão aritmética, estão em PA. A soma das medidas, comprimento, largura e altura, é 18, e o produto dessas três medidas é 192. Sabendo que essas medidas são dadas em centímetros, determine a área da superfície desse prisma. Se eu tenho um prisma reto de base quadrangular, na verdade o que nós temos é um paralelepípedo. Esse paralelepípedo, suas dimensões estão em PA. Se as dimensões estão em PA, lembrando que as dimensões de um paralelepípedo são 3, que é comprimento, largura e altura, se lembre que toda vez que nós temos 3 valores ou 3 grandezas em PA, eu posso representar dessa forma que apareceu na tela. Eu posso dizer que o lado de medida intermediária é A, aresta, né? O lado maior vai ser A mais R, e o lado menor será A menos R, onde esse R será a razão da nossa PA. Então isso aí vem da definição de PA. Toda vez que eu tiver 3 medidas, na verdade não só 3, toda vez que eu tiver uma quantidade ímpar de valores em PA, o do meio eu posso chamar de uma letra,
o seguinte é a letra mais a razão e o anterior é a letra menos a razão. Isso para o caso de 3 valores, mas pode ser para qualquer quantidade ímpar, desde, claro, que eu adeque à situação. Por que é interessante a gente escrever dessa maneira? Porque agora eu posso fazer o seguinte: como a soma dessas 3 medidas é 18, nós teremos que A menos R mais A mais R é 18. E aí vai dar para a gente cortar menos R com mais R, A mais A dá 3A igual a 18. Portanto, o A será 18 dividido para 3, logo o A será igual a 6. Daí a gente já descobriu qual é a medida da aresta intermediária, da aresta que fica aí no meio quando eu monto essa PA. Essa aresta do meio ela vale 6. Agora eu vou para outra informação. Se eu tenho que a aresta do meio vale 6, então nós temos que as medidas dessas arestas são 6 menos a razão, 6 e 6 mais a razão da PA. Bem, o produto dessas dimensões nós sabemos que é 192. Desse modo, então, se eu pegar 6 menos R, 6 mais R multiplicar, tem que dar 192. Divide aí por 6 para poder já cancelar o 6 que está multiplicando. Então 6 menos R vezes 6 mais R é 192 dividido para 6. Resolve. Quando eu pegar 6 menos R vezes 6 mais R, nós vamos ter um produto da soma pela diferença de 2 termos. Isso aí é o quadrado do primeiro, então é 6 ao quadrado, menos o quadrado do segundo, então é R ao quadrado. Isso aí é igual a 192 dividido para 6, que é 32. Resolve as potências, na verdade a potência. 6 ao quadrado é 36, menos R ao quadrado, igual a 32. Passa o 36 para o segundo membro negativo, então menos R ao quadrado é 32 menos 36. Logo, menos R ao quadrado é menos 4. Cancela o sinal de todo mundo, R ao quadrado é 4, portanto o raio é a raiz quadrada de 4, que é mais ou menos 2. Bem, por que mais ou menos 2? Porque ou nós vamos ter uma PA crescente de razão 2, ou nós teremos uma PA decrescente de razão 2. Independente de ser uma PA crescente ou uma PA decrescente, os valores que corresponderão às dimensões do prisma, as dimensões do paralelepípedo, eles serão sempre os mesmos. Então é indiferente eu utilizar 2 positivo ou 2 negativo. Eu vou utilizar, por exemplo, 2 positivo. Utilizando 2 positivo, pegando aí a razão sendo 2, nós temos que 6 menos 2 é 4 e 6 mais 2 é 8. Então nós teríamos que as dimensões do prisma, do paralelepípedo, seriam 4, 6 e 8. Mas a questão ainda não acabou. A questão pede a área total. Como aí se trata de um paralelepípedo, a área total é 2 vezes o produto, a soma do produto das dimensões 2 a 2. Então 2 vezes A vezes B, mais A vezes C, mais B vezes C. Trocando aí os valores, substituindo, vai ficar 2 vezes 4 vezes 6, mais 4 vezes 8, mais 6 vezes 8. 4 vezes 6 dá 24, 4 vezes 8 dá 32 e 6 vezes 8 dá 48. Somando tudo que está entre parênteses dá 104, que quando for multiplicado por 2 dá 208 centímetros quadrados. Isso então é a área total desse prisma, que tem então a medida aí dos seus lados, formando uma PA como a gente viu. A terceira questão: uma folha retangular de papel com 20 cm de largura e 30 cm de comprimento, ela foi dobrada e colada como no esquema, de modo a obter uma caixa cuja forma lembra a de um paralelepípedo retângulo com diagonal medindo 5 raiz de 21 centímetros. Tá, então o que a gente fez, né? A gente pegou cada canto aí do nosso retângulo de dimensão 20 por 30, dobrou o equivalente a um quadrado em cada um desses cantos. Ao dobrar cada um dos cantos, nós montamos a caixa, como a gente pode observar nas figuras abaixo. E essa caixa que foi montada, como a questão já bem diz, ela tem uma diagonal que mede 5 raiz de 21. A letra A pede: calcule a altura dessa caixa. Bem, para a gente calcular a altura da caixa, eu tenho que observar que o que vai equivaler à altura da caixa, na verdade, é a medida do lado do quadrado que eu dobrei em cada canto do retângulo. Então vamos fazer o seguinte: eu vou chamar de x a medida dobrada em cada canto, que vai corresponder à altura da caixa. Se essa medida aqui é x, essa de baixo também é x.
Então, essa dimensão da folha de papel, que ela tinha 20 centímetros de largura, esses 20 centímetros eu tirei x em cada canto. Então, na verdade, o que sobrou aqui no meio vai ser 20 menos 2x. De maneira equivalente, eu fiz aqui na outra dimensão. Dobrei o equivalente a uma medida x aqui em cada canto. Como essa dimensão ela tinha medida 30, como eu tirei x em cada canto, então o que restou aqui no meio é 30 menos 2x. Desse modo, então, quando a gente dobrar e formar a caixa, nós vamos ter uma caixa de altura x e a base retangular de dimensões 30 menos 2x e 20 menos 2x. Vamos lá, então. A caixa, então, vai ficar com as dimensões que eu acabei de falar. Como a sua diagonal ela mede 5 raiz de 21, então vou ter que utilizar a fórmula da diagonal, já que é a única informação que eu tenho. Logo, a diagonal ao quadrado é a soma dos quadrados de cada uma das outras dimensões. Substitua, então 5 raiz de 21 ao quadrado vai ser x ao quadrado mais 20 menos 2x ao quadrado mais 30 menos 2x ao quadrado. Resolvendo os quadrados, 5 ao quadrado dá 25. Raiz de 21 ao quadrado é 21, então vai ficar 25 vezes 21 é igual ao x ao quadrado mais... quando eu pego 20 menos 2x ao quadrado, eu tenho um quadrado da diferença de dois termos. Quadrado do primeiro, 20 ao quadrado é 400, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, vai dar menos 80x, mais o quadrado do segundo, quando eu pegar 2x ao quadrado, vai dar 4x ao quadrado. Do mesmo jeito eu faço com 30 menos 2x ao quadrado. Também isso é um quadrado da diferença de dois termos. Quadrado do primeiro, 30 ao quadrado é 900, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, menos 2 vezes 30 vai dar 60, 60 multiplicado por 2, x vai dar 120x, portanto menos 120x, mais o quadrado do segundo, 2x ao quadrado, vai dar 4x ao quadrado. Bora agora juntar e multiplicar os que derem. 25 vezes 21 vai dar 525, se eu juntar x ao quadrado mais 4x ao quadrado mais 4x ao quadrado dá 9x ao quadrado. Quando eu pegar menos 80x com menos 120x dá menos 200x e juntando 400 com 900 dá 1300. Como aí nós temos uma equação do segundo grau, joga tudo para o começo com sinal trocado e iguala a zero. Então vai ficar menos 9x ao quadrado mais 200x, o mais 525 repete, menos 1300 igual a zero. E aí quando eu pegar 525 menos 1300, dá menos 775. Para facilitar agora a nossa vida, eu troco o sinal de todo mundo. Então fica 9x ao quadrado menos 200x mais 775 igual a zero. Essa é a equação do segundo grau que nós vamos resolver. Resolvendo essa equação por Delta e Bhaskara, por exemplo, nós encontramos como solução x igual a 155 sobre 9 e x igual a 5. Só que se a gente observar, esse 155 sobre 9, ele vai dar uma medida que é quase a medida de um dos lados. Porque na hora que eu pegar aí 155 dividido para 9, nós chegamos a um valor que é aproximadamente 17,2. Pensa um pouquinho. Se nós temos um lado de medida 20, o x ele é a medida tirada dos dois cantos. Se eu tirar duas medidas de 17,2 aproximadamente, eu estou tirando aproximadamente 34. Como é que eu posso, de uma dimensão que é 20, eu posso tirar 34? Isso não é possível. O que isso quer dizer? Esse x igual a 155 sobre 9, ele não convém para a nossa solução. Então a única resposta que convém, x igual a 5. Portanto, a altura da caixa, depois que eu dobrar, ela será de 5 centímetros. A letra B, calcule a área externa dessa caixa. Para a gente calcular a área externa dela, nós vamos ter que primeiro determinar todas as dimensões da caixa. Bem, então nós já vimos o seguinte, a altura, que é x, é de 5 centímetros. Nós sabíamos que a largura da base era 20 menos 2x, então vai ficar 20 menos 2 vezes 5, que dá 10 centímetros. O comprimento da base era 30 menos 2x, então vai ficar 30 menos 2 vezes 5, que dá 20 centímetros. Desse modo, então, a caixa ela tem dimensões 5 por 10 por 20. O
que eu tenho que imaginar agora? A caixa ela não tem tampa. Se ela não tem tampa, ela possui apenas uma face que tem dimensões 10 por 20. E claro, duas faces com cada uma das outras duas dimensões. Daí a sua área total ela vai ser o seguinte. Ela vai ser A vezes B, que é o produto aí das dimensões maiores, né? Mais duas vezes A vezes C, mais duas vezes B vezes C. Por quê? Porque ela vai ter duas faces iguais com as outras dimensões, mas ela só tem uma face de dimensão 10 por 20, porque ela não tem tampa, como a gente pode ver na imagem. Desse modo, então, a área total vai ficar 10 vezes 20, mais 2 vezes 10 vezes 5, mais 2 vezes 20 vezes 5. Multiplicando vai dar 200, que é 10 vezes 20, 2 vezes 10 vezes 5 dá 100, e 2 vezes 20 vezes 5 dá 200. Quando eu somar, nós chegamos então que a área total dessa caixa é de 500 centímetros quadrados. A quarta questão. O baú de um caminhão é onde fica a carga. Observe as dimensões de alguns baús, de alguns tipos de baús, cujo formato é o de um bloco retangular. Lembrando que o bloco retangular é o que a gente chama de paralelepípedo. Aí nós temos as medidas internas de 3 tipos de baú para caminhões no ano de 2016. Tem aí, claro, comprimento, largura e altura de cada um dos 3 tipos. A letra A pergunta: qual o volume interno aproximado de cada um dos tipos de baú? Bem simples. Como nós sabemos que o baú tem formato de paralelepípedo, o volume de um paralelepípedo é só a gente multiplicar as dimensões. Então, para o tipo 1, quando eu multiplicar suas dimensões, vai dar aproximadamente 24,34 metros cúbicos. Para o tipo 2 também, quando eu multiplicar as dimensões, vai dar aí, aproximadamente 47,74 metros cúbicos. E para o tipo 3, quando eu também multiplicar as dimensões, nós vamos ter então um volume de 101,14 metros cúbicos aproximadamente. A letra B. No máximo, quantas caixas cúbicas com 1 metro de aresta podem ser acondicionadas em cada um dos tipos de baús? Vamos lá. Se eu tenho uma caixa de 1 metro de aresta, no baú do tipo 1 só cabe 5 caixas no comprimento, 2 na largura e 2 na altura. Porque as dimensões do baú do tipo 1 são 5,32, 2,08 e 2,20. Então cabe 5 no comprimento, 2 na largura, 2 na altura, mas é claro que vai ficar alguma folga, algum espaço vazio entre essas caixas ou entre a caixa e a borda do baú, porque não se encaixa perfeitamente. Desse modo então, quando eu multiplicar as quantidades de caixa, nós teremos então 20 caixas que cabem no baú do tipo 1. No baú do tipo 2, observando as dimensões, cabem 7 no comprimento, 2 na largura e 2 na altura. Quando a gente multiplicar então, cabe 28 caixas nesse baú do tipo 2. No baú do tipo 3, cabem 14 caixas no comprimento, 2 na largura e 2 na altura. Multiplicando então, nós temos um total de 56 caixas que cabem nesse baú. A letra C. No máximo, quantas caixas do modelo a seguir podem ser acondicionadas no baú do tipo 2? O modelo de caixa que a gente pode observar, ele é uma caixa em formato de paralelepípedo que tem 60 centímetros de comprimento, 60 de largura e 50 de altura. Se a gente for colocar essa caixa no baú do tipo 2, na hora que você pegar 7,32 m dividido para 60 centímetros, vai dar para a gente saber, por exemplo, quantas caixas cabem no comprimento. É isso que eu vou fazer. Então, na hora que eu pegar e dividir, 7,32 m por 60 centímetros, vai dar aproximadamente 12. Dá 12, alguma coisa. Só que, claro, né, deu quebrado porque vai ter folga entre as caixas. No caso, como eu não posso colocar a caixa quebrada, então cabem apenas 12 caixas no comprimento. Quando eu pegar 2,48 m dividido para 60 centímetros, isso na largura, vai dar então 4 caixas na largura. E vai sobrar um pequeno espaço aí de apenas 8 centímetros. E quando eu pegar 2,63 m dividido por 60 centímetros, vai caber 5 caixas na altura e vai sobrar um espaço de 13 centímetros. Desse modo, então, o volume de caixas que cabem é só você multiplicar quantas cabem no comprimento, na largura e na altura. Ou seja, 12 vezes 4 vezes 5. Multiplicando tudo, nós chegamos então a 240 caixas
que cabem, caixas iguais a essa do item C, que cabem no baú do tipo 2. A quinta questão. A imagem representa um esquema da piscina de um clube. Então é o formato da piscina. Depois eu olho para ela. Qual é o volume interno dessa piscina? Quando a gente olha para o formato dela, a gente pode perceber que a piscina tem um formato de um prisma. Só que esse prisma, ele não está da maneira como a gente costuma ver. Esse prisma está deitado, ele está virado. Na verdade, as bases desse prisma não são as medidas que estão embaixo e em cima. As bases desse prisma são as medidas que estão aqui na frente dele e na parte de trás dele. Por isso que o prisma está deitado. A base desse prisma ela é composta por um retângulo de dimensão 1 por 6, a gente pode ver aí na imagem, destacado em azul, e por um trapézio, onde esse trapézio ele tem base menor 10, base maior 14 e altura 2. 14 porque como o comprimento da piscina toda é 20, se eu tiro 6 do retângulo azul, sobra 14 então para o prisma, que eu destaque para o prisma não, para o trapézio que eu destaquei em vermelho. Desse modo então, se a base do prisma tem essas dimensões, a área do retângulo, eu vou calcular a área então dessa base, né? Então começo pela área do retângulo. A área do retângulo, que eu vou chamar de área 1, é base vezes altura, então vai ficar 1 vezes 6, que dá 6 metros quadrados. A área do trapézio, que eu vou chamar de área 2, pega aí a fórmula da área do trapézio, base maior mais base menor, vezes a altura sobre 2. Então vai ficar 14 mais 10, vezes a altura, que é 2, dividido para 2. Corto o 2 com 2, 14 mais 10 dá 24 metros quadrados, então é a área do trapézio. Desse modo então, a área da base do prisma que forma a piscina é a soma da área do retângulo com a área do trapézio, que vai dar então 6 mais 24, logo nós temos aí um prisma cuja área da base é de 30 metros quadrados. Bem, mas eu queria o volume. Sabendo a área da base do prisma, eu posso calcular o volume, já que a área da base de um prisma, já que o volume de um prisma, digo, é a área da base vezes a altura. Lembrando aí que a altura desse prisma é, na verdade, a largura da piscina, que é de 10 metros. Com isso, então, o volume da piscina vai ficar 30 vezes 10, ou seja, 300 metros cúbicos. Esse é o volume da piscina. A letra B. Quantos litros de água são necessários para que o nível fique a 10 centímetros de sua borda? Uma maneira bem mais simples de eu responder a letra B é a gente olhar quanto de água que cabe na piscina quando ela está totalmente cheia e tirar os 10 centímetros da borda, já que ela não está completamente cheia. Então, quando a piscina está completamente cheia, ela está com os 300 metros cúbicos de capacidade dela. Como 1 metro cúbico representa 1000 litros, então, na verdade, a piscina, quando ela está completamente cheia, ela tem 300 mil litros de água. Por outro lado, se a água está a 10 centímetros da borda, esses 10 centímetros da borda que estão vazios, ele vai formar, no caso, um paralelepípedo. E esse paralelepípedo ele vai ter a largura e o comprimento da piscina, que é 10 por 20, e vai ter como altura os 10 centímetros que faltam para a gente poder preencher toda a borda da piscina, para a gente poder preencher toda a piscina. Então o volume vai ficar o produto das dimensões, que será 10 vezes 20 multiplicado por 10 centímetros, que é 0,1 metro. Quando você multiplicar esses valores, nós vamos ter então um volume de 20 metros cúbicos, que representam 20 mil litros. Então o que é que eu concluo? A piscina completamente cheia, cabem nela 300 mil litros de água. Mas quando ela está faltando 10 centímetros para transbordar, esses 10 centímetros representam aí uma perca de 20 mil litros de água. Desse modo, então, o total de água que está na piscina é só você pegar e subtrair. Subtraindo 300 mil menos 20 mil, nós chegamos então a um volume de 280 mil litros de água que cabem na piscina quando o nível dela está a 10 centímetros de sua borda. A letra C. O sistema que enche essa piscina tem vazão de 1.800 litros de água por minuto. Considerando a piscina totalmente vazia, em quanto tempo o nível da água na parte mais profunda chegará a 1 metro? Bem, se eu sei que a vazão do motor da bomba que enche essa piscina é de 1.800 litros de água por minuto,
Para eu saber quanto tempo eu demoro para que o nível de água fique a 1 metro aí da parte mais profunda, eu tenho que primeiro saber quantos litros de água, qual a capacidade dessa parte mais profunda da piscina até o nível chegar a 1 metro. Para a gente responder essa questão, vamos dar uma observada na imagem abaixo. Quando a água chega a 1 metro da parte mais profunda da piscina, lembrando que a parte mais profunda da piscina tem 2 metros de profundidade, a água vai estar formando esse prisma que eu destaquei na imagem acima. Esse prisma que eu destaquei na imagem acima, ele vai ser um prisma deitado, como já é o caso da piscina, só que aí vai ser um prisma de base trapezoidal, porque a base dele vai ser um trapézio. Bem, a água ocupará então um prisma de base trapezoidal. A área da base dele vai ser a área da base, a área de um trapézio, que a gente já sabe a fórmula. Esse trapézio, a base maior é 14, já que vai ser aí 20 menos 6. A base menor é 10. A altura dele é 1 dividido para 2. Quando a gente pegar e resolver, 14 mais 10 dá 24, que dividido para 2 dá 12 metros quadrados. Para saber então o volume, é só lembrar que para um prisma, o volume será sempre a área da base vezes a altura. A altura será então a largura da piscina. Então o volume vai ficar a área da base, que é 12, vezes a altura, que é 10. 12 vezes 10 dá 120 metros cúbicos. Lembrando que cada metro cúbico representa 1000 litros, então 120 metros cúbicos representam 120 mil litros. Agora sim, para eu colocar 120 mil litros de água nessa piscina, lembrando que o motor ele tem vazão de 1.800 litros por cada minuto. Quantos minutos ele vai gastar? É só então a gente pegar e dividir 120 mil por 1.800. Quando a gente pegar e fizer essa divisão, nós teremos aí um tempo de aproximadamente 66,67 minutos. Isso aí vai dar algo em torno de 1 hora, 6 minutos e 40 segundos, por aí. A sexta questão. Para determinar o volume de uma bigorna, Carlos a colocou em um tanque com água suficiente para que ela ficasse totalmente submersa. Tá aí então a bigorna colocada no interior do tanque, totalmente submersa. Sabendo que esse tanque é cúbico, então você pode ver pela imagem que seria um cubo de aresta 60 centímetros, e que o nível da água subiu 10 centímetros após a submersão, Carlos concluiu que o volume da bigorna é maior do que 35 mil centímetros cúbicos e menor do que 40 mil centímetros cúbicos. A conclusão de Carlos está correta? Justifique sua resposta. Bem, é só a gente saber qual é o volume de água equivalente a essa subida de 10 centímetros após a submersão da bigorna, porque o volume de água que subiu equivale exatamente ao volume da bigorna. Vamos lá então. A água que subiu, ela vai formar um paralelepípedo, e esse paralelepípedo vai ter dimensões 60 por 60, que é a dimensão da base aí do nosso cubo, 60 por 60 por 10, que são os 10 centímetros que subiu quando eu coloquei a bigorna dentro d'água. Desse modo, então, o volume desse paralelepípedo é o produto dessas dimensões, 60 vezes 60 vezes 10. Isso dá, então, 36 mil centímetros cúbicos. Observem que 36 mil centímetros cúbicos é maior do que 35 mil e menor do que 40 mil. Assim, a conclusão que o Carlos chegou estava completamente correta. Dessa forma, então, a gente finaliza a correção da nossa atividade. Eu vou continuar o nosso conteúdo com a nova atividade, agora de revisão de tudo que a gente tem estudado recentemente. Até então, a atividade que eu passo daqui a pouco.